Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é 30 de março de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A Rússia fracassa em Pokrovsk. Neste vídeo nós vamos detalhar como as forças de defesa da Ucrânia estão aniquilando as tentativas de avanço da Rússia na estratégica região de Pokrovsk. Há mais de 2 anos que eles tentam, e agora nessa nova ofensiva primavera-verão, eles estão sendo aniquilados, estão sendo dizimados. E mesmo com a intensificação dos ataques em múltiplas frentes, o 7º Corpo de Exército de resposta rápida da Ucrânia e a Brigada Azov mantém o controle, transformando a ofensiva russa em um verdadeiro cenário de perdas gigantes, massivas para os invasores. Assista agora para entender as táticas de defesa ucraniana que está bloqueando o caminho para o leste. Inscreva-se também no canal, aqui você vê a verdade. Deixe o seu like. Peço a todos que façam isso, que assistem o vídeo e compartilhe e comente sobre as bravuras dos defensores heróis ucranianos. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A região da província de Donetsk tornou-se o palco de uma demonstração de resistência e competência militar sem precedentes por parte das forças de defesa da Ucrânia. E esse palco, dessa demonstração de resistência não é uma coisa nova, é uma coisa já que vem há mais de 2 anos. Em fevereiro, fazem praticamente 2 anos que a Rússia está abordando com violência, agora muito mais violentamente, com uma massa maior de tropas, ou seja, eles querem de fato passar por cima da Ucrânia ali. Mas o que eles têm de novo ali é mais gente que eles levam para o moedor de carne, o chamado moedor de carne. Existem poucas novidades, existem poucas manobras, embora que estão existindo, às vezes, E os russos intensificaram os ataques, então, em múltiplas frentes ali, Eles não estão atacando apenas numa frente agora. Isso é uma coisa mais ou menos nova, já fizeram isso outras vezes, mas essas múltiplas frentes visando a direção de Pokrovsk, Ou seja, uma série de pontos importantes para chegar em Pokrovsk estão sendo fustigados pelas tropas russas, que não têm tido sucesso, estão tentando romper as linhas defensivas da Ucrânia, mas sem sucesso até agora, nos últimos 2 anos e 2 meses aproximadamente. Com tudo que se vê no terreno, e acho que vai se ver, eles já não têm mais condições, virão um exército em frangalhos, na realidade. Com tudo que se vê no terreno, é superioridade do 7º Corpo de Resposta Rápida, de paraquedistas da Ucrânia, que mantém o controle absoluto da situação. Ele lidera ali naquela região a defesa nessa região, e especificamente eles tentaram novamente, já relatei esses dias, mas ontem fizeram mais uma tentativa em Rishne, Os confrontos ali foram mais com armas leves, Foram intensos, ou seja, a infantaria tentando se aproximar e atirando, procurando as posições inimigas, às vezes mesmo sem ver, estavam atirando para frente. E esses tiroteios são intensos e ontem foram muito constantes, mas as unidades ucranianas resistiram com uma bravura que impede qualquer avanço significativo do invasor. A vantagem da Ucrânia é que ela está entrincheirada, ela está embaixo da terra, está em fortalezas, que foram construídas, inclusive, de concreto ali, junto com as trincheiras. E as forças russas têm, inclusive, o que elas manobram, eles utilizaram ontem combinação de veículos leves com quadriciclos no terreno, e pequenas unidades de infantaria em ataques coordenados, tentando encontrar brechas na defesa e não acharam nenhuma brecha. O exército russo concentra agora seus principais esforços para avançar em Rishne, acredito que hoje e amanhã, essa semana, vai ser o mesmo, e também em direção a Rodinsky, utilizando a tática das chamadas pequenas pinças. Essa manobra ela tenta flanquear as posições ucranianas, ou seja, atacar pelos lados, as posições ucranianas é o flanco é o lado, mas encontra uma barreira intransponível montada pelos paraquedistas e a infantaria de elite ucraniana, que é o Azov, ou seja, não está encontrando brecha, não está. São 2 tropas muito profissionais e já com uma história
boa, uma história positiva de vitórias, né? E isso, o Azov, principalmente, que foi fundado por voluntários em 2014, que resistiram em Donetsk, não eram militares e resistiram e deram uma surra nos russos, inclusive, eles pararam, estavam expulsando os russos porque fizeram aquele acordo falso lá em Minsk, patrocinado pelos Estados Unidos da América também, né? Então, as forças de defesa da Ucrânia, dentro da zona de responsabilidade também do 7º Corpo, que eu falei agora, era o transportado, e o Azov estão repelindo ataques diários com uma precisão matemática. O avanço russo pelo lado leste está totalmente bloqueado, não conseguem entrar, forçando os russos a tentar manobras mais a oeste, para evitar o confronto direto em áreas fortificadas. A parte de frente, a parte frontal, né, está muito fortificada. E onde eles têm mais dificuldades de ter o maior número de baixas. Então eles resolveram. Eles fazem o ataque frontal, mas estão tentando justamente. As pinças deles são as chegadas pelos lados, pelos flancos, né? E nos arredores do norte de Pokrovsk, as tropas ucranianas não apenas bloqueiam avanços, mas mantêm posições originais com uma disciplina férrea, ou seja, são aquelas posições que já eram da Ucrânia, eles não foram expulsos dali, como muitos diziam que Pokrovsk já estava dominada pela Rússia. Nunca aconteceu. Eles têm uma parte lá no sul da cidade, só isso, né? Na direção estratégica de Mirnohrad, que fica bem próximo, uns 6, 7 quilômetros de Pokrovsk, Mirnohrad-Rudinsky, a coordenação entre o 7º Corpo Aéreo e o 1º Corpo da Guarda Nacional da Ucrânia, o corpo na Guarda Nacional da Ucrânia é o renomado como a unidade Azov, né? Agora ela é o Corpo de Exército Azov. Ali é letal. Ninguém gosta de ir para lá, dos russos, né? Eles acham que a morte ali é certa, é mais rápida. Essa união de forças tem resultado na destruição sistemática de forças russas que tentam se aproximar destas cidades que são estrategicamente fundamentais para a Ucrânia. A Rússia aumentou drasticamente o uso de bombas aéreas na região, as CACABs, né, que são bombas guiadas, e drones de ataque em toda a área de Pokrovsk, tentando compensar a falta de progresso terrestre. Os invasores também tentam explorar condições climáticas desfavoráveis, ainda aparecem neblinas lá às vezes, né, para ocultar seus movimentos e concentrar tropas sem serem detectados. No entanto, a inteligência e a vigilância ucraniana permanecem vigilantes, neutralizando estas intenções da Rússia antes mesmo que elas se transformem em ameaças reais. Os ucranianos acabam bombardeando, estão monitorando as concentrações de tropas e eles são bombardeados muitas vezes, não todas, muitas vezes antes de saírem para a linha de ataque da Ucrânia, antes de saírem da concentração, onde eles ficam camuflados. A artilharia ucraniana tem sido o braço de ferro dessa defesa, focada para reduzir drasticamente o poder de fogo do agressor em cada setor da frente de combate. Apenas nos últimos 2 dias, né, ontem e anteontem, a Brigada de Artilharia de número 147, ela destruiu 4 sistemas de artilharia da Rússia na região de Pokrovsk. Isso prova que, mesmo sob pressão, a qualidade e a precisão do fogo ucraniano superam em muito a quantidade desordenada de disparos russos. Os disparos deles não são precisos, são desordenados, né? E às vezes dá azar, ele acerta em alguém, acerta numa posição russa, da ucraniana, e chega a ter baixas. Mas eles, de fato, são desordenados e atiram muito a esmo, né? Eles atiram na direção onde os ucranianos estão, mas não necessariamente, os tiros deles não são precisos. Não tem a mesma precisão de um HIMARS, por exemplo, que a Ucrânia tem, que é meio metro, a margem de erro, né? Relatórios da inteligência indicavam que a Rússia planejava uma grande ofensiva de primavera-verão, visando justamente o cinturão de fortalezas da Ucrânia em Donetsk, ou seja, as fortalezas que eram justamente para ampliar o raio de ação deles, além de Pokrovsk, mas tinha que conquistar Pokrovsk. Não estão conseguindo. Então agora eles parecem que estão mudando o objetivo principal, que agora ficou para Limansk, né? Aí já fizeram alguns ataques
para achar pontos fracos, não acharam. Mas ali, justamente, se eles conquistarem Liman, vai ser muito difícil, vai servir como um corredor logístico para as cidades vitais de Slaviansk e Kramatorsk, que é justamente o que eles querem, né? Essas duas cidades. Entretanto, essa grande ofensiva russa, que mobilizou dezenas de milhares de soldados, está fracassando de forma previsível e catastrófica para o Kremlin. O que os comandantes russos chamam de campo, chamam de manobras de ataque, os soldados no campo chamam de ataques de carne moída, dada a taxa de mortalidade absurda. Isso não são manobras, com todo... Não é nem respeito, os comandantes que fazem isso aí não merecem o meu respeito, eu acho que nem ninguém. A Ucrânia, por outro lado, prioriza a vida de seus combatentes e a eficiência de seus equipamentos tecnológicos de última geração. As tentativas russas de avançar em outros setores da frente têm se mostrado infrutíferas, resultando apenas em pilhas de blindados destruídos e baixas massivas de seres humanos. Entre os dias 17 e 20 de março, o aumento da intensidade dos combates aumentou a partir desses dias, para confirmar que até os dias de hoje, até ontem, a resiliência e a capacidade de defesa dos ucranianos nas suas fortificações ali na linha de defesa de Pokrovsk, que permanece como um símbolo da superioridade da Ucrânia, onde a estratégia e a inteligência vence a força bruta e mal planejada do exército russo. A determinação do 7º Corpo de Exército de Resposta Rápida garante que o leste da Ucrânia e do grupamento Corpo de Exército Azov permaneça sob o controle legítimo do seu povo, de seu país soberano, graças ao exército ucraniano. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, eu conto com vocês. Deem um like, tenho certeza que vocês gostaram. Compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.